Vamos lá. Primeiro, Toledo está num quadro diferente do resto do país. Em Toledo há esse estudo da Pfizer, inclusive verificando como a vacina se aplica e como ela depois causa ou não reações nesse público. Um estudo, inclusive, talvez seja importante aguardar esse estudo até para ter mais certeza do que fazer. A própria Pfizer, o laboratório que invasa a vacina, está fazendo esse estudo observacional lá em Toledo. Então, Toledo não entra na régua nacional, ok? Pontuado isso, vamos voltar aqui para o resto do país. O secretário Beto Preto está certo em seguir a orientação do Ministério da Saúde. Como ele mesmo explicou, veja, as doses vêm do Ministério da Saúde, né? Então, se quem está distribuindo as doses, né, tomou essa orientação, não pode o Estado querer ir contra, até porque não vai ter dose para isso, né? Se suspendeu lá, não vai ter dose para isso. As doses que virão para cá a partir de agora, até se resolver isso, serão para aplicar nas pessoas que já estavam programadas. Qual que é a orientação da OMS, nesse caso em específico? É só aplicar a vacina nesse público de 12 a 18, depois que a população geral já estiver totalmente imunizada. Está tendo uma polêmica aí nas redes sociais e alguns veículos de imprensa, porque o Ministério da Saúde está descumprindo uma orientação da OMS. Não é verdade. Não é verdade. Talvez seja uma meia-verdade. Meia-verdade é fake news. Então, o que diz a OMS? Que a vacinação desse público deve ser feita quando a população adulta estiver totalmente vacinada, o que, infelizmente, não temos no Brasil ainda. O Paraná, por exemplo, aqui tem cerca de 50% da população totalmente imunizada, 90% com a primeira dose, mas ainda falta avançar muito na segunda dose para ser considerada totalmente imunizada, e é esse o foco agora. É esse o foco agora. Uma cidade ou outra até conseguiu avançar mais nisso, mas o quadro geral, por exemplo, do Paraná, é que falta vacinar ainda quase metade da população adulta. Então, com a segunda dose. Então, é importante focar no que interessa e não fazer confusão agora. A vacinação no Brasil está funcionando, ela é célere em relação a outros países, e quem está dizendo isso não sou eu já dizia antes, mas agora os próprios técnicos do Ministério da Saúde e também os técnicos que eram críticos ao trabalho do Ministério da Saúde estão admitindo que a vacinação no Brasil, depois que as vacinas começaram a chegar, foi célere, graças ao Programa Nacional de Imunização. Ainda bem que não caímos naquela que alguns queriam, de cada estado correr por si e negociar com o governador Y ou Z para comprar suas vacinas. Ainda bem, o Brasil conseguiu unificar, centralizar a sua vacinação, graças a um programa que vem dando certo desde os anos 70, e nós conseguimos vacinar com celeridade. Então vamos focar nisso. Me parece muito mais confusão política nesse momento do que qualquer outra coisa. O foco é vacinar a população adulta, que é a mais sujeita aos malefícios da Covid-19. Depois que a gente terminar essa categoria, a gente decide o que fazer. Outra coisa, vamos confiar na Anvisa, que diz lá que apenas a vacina da Pfizer é que pode ser aplicada nas crianças e adolescentes. Todas as outras já não são aplicadas porque a Anvisa não confia que ela vai ser benéfica 100% para esse público. Então, vamos aguardar, inclusive, que outras vacinas possam, quem sabe, ser liberadas para esse público, para que a gente possa avançar mais rápido na vacinação. O foco é fazer o que tem que ser feito, não querer atropelar o processo e aí trazer confusão. Então, vamos aguardar e ver o que acontece. Juliano. É inegável que o avanço da vacinação tem ajudado e muito a questão, né, da melhora das condições sanitárias, reduzindo o número de mortes, reduzindo o número de internamento, sabe? Inclusive possibilitando que as bandeiras menos restritivas tenham se mantido. A gente tem falado aqui, os eventos têm voltado, o comércio tem estendido horário, então as coisas estão melhorando graças à questão do avanço da vacinação. Então esse é o primeiro ponto. Acredito que ninguém mais tem dúvida quanto à eficácia das vacinas. Existem algumas dúvidas ainda com relação a que tipo de questões a longo prazo podem ocorrer, mas quanto à eficácia, dúvida nenhuma. Tá. Com isso superado, eu não sou nem médico, infectologista, biólogo, nada disso. Então eu não tenho condições de discutir, como algumas pessoas procuram na internet, ficar colocando jaleco de especialista sem ser.
O que é importante para a gente analisar nesse caso e tirar essa cortina de fumaça é a questão política que está, né, encobrindo tudo isso. Alguns governadores, alguns prefeitos utilizaram doses, estão utilizando doses reservadas para a segunda aplicação ou para o reforço vacinal para estender, tá, as faixas etárias de vacinação. Por quê? Porque querem colocar, né, nas suas redes sociais, nos veículos de imprensa, que o seu estado, que a sua cidade vacina muito mais do que os outros, que eles são muito mais eficientes. Só que daí chega um momento, como a gente acompanhou lá em São Paulo, que faltam doses. Tá? Então, essa é a primeira cortina de fumaça que o ouvinte tem que estar atento. A segunda é uma cobrança de coerência, ouvinte. Não dá para o Ministério da Saúde, ou para qualquer governo que seja, ficar em uma hora, a OMS não serve. No outro momento, a OMS pode servir. Aí, em outro momento, a gente não vai usar tal vacina, ou vamos recolher tal lote, porque nós vamos respeitar a Anvisa. Daí daqui a pouco fala, olha, a Anvisa diz que pode vacinar adolescente, mas nós não vamos vacinar adolescentes porque tem dúvida. Não, essa questão dessa crise de confiança só confunde as pessoas. Ela afeta, inclusive, a confiança que o brasileiro tem consolidada na questão da confiança nas vacinas. Então a gente não pode, por uma questão de cortina de fumaça política ou por disputas políticas que alguns governadores fomentam, que algumas pessoas dentro do governo federal aceitam e entram na pilha, afetar toda a confiança de uma população na vacina que nós temos acompanhado, tem ajudado e muito. Pedroso, ter cuidado com a informação. Você disse aí agora, por exemplo, que o Ministério da Saúde é confuso, que uma hora adota a Anvisa, que outra hora não adota. Veja, ninguém exatamente é dono da verdade, até porque você sabe bem, a ciência não acredita em verdades absolutas. Então é importante pontuar que a própria OMS vai e volta. A própria OMS demorou para decretar que era uma pandemia global, a própria OMS fez várias vezes essa ida e vinda. Então não há nesse momento ninguém que tenha certeza absoluta do que está fazendo. Há o caminho que a ciência está pesquisando, que acha o mais correto. E a questão aqui não é duvidar da eficácia da vacina, esse debate está superado. Esse debate está superado para o público adulto. Agora, para a criança e adolescente, não. Eu desafio você, por exemplo, aqui a apresentar alguma pesquisa que mostre com 100% de segurança que as crianças de 12 a 18 podem ser vacinadas. Então tem que ter cuidado. Quando se afirma na ciência, né, os donos da ciência, não porque a ciência diz isso, a ciência dá caminhos. Agora, afirmar com 100% de segurança que pode, por exemplo, se aplicar a vacina de 12 a 18 anos sem nenhum efeito colateral grave, não se pode. Como também não se pode dizer que há. Mas há uma segurança da própria ciência, tanto que só um laboratório a vacina foi autorizada por esse público. Todos os outros não foram. Ou seja, há uma ressalva e há um receio grande. Então, por isso que é importante focar no que interessa agora. Agora é focar na vacinação da população adulta. Depois que se resolver isso, até para dar mais tempo para a própria ciência poder avançar nas pesquisas com crianças e adolescentes, como está sendo feito em Toledo, aí pode se vacinar com mais segurança. E outra coisa, é importante também lembrar que vivemos em um país livre, pelo menos na lei, né? E a lei não está sendo muito respeitada ultimamente. Então, vivemos em um país livre. Os pais é que têm que ter o direito de escolher o melhor para os seus filhos. Então, os pais têm que ser conscientizados. Eu não estou aqui defendendo aqui que não tem que tomar vacina. Eu tomei a vacina e acho que ela é importante. Agora, cada pai e cada mãe tem que ter o direito também de escolher se esse é o melhor caminho para os seus filhos. Ainda vivemos em um país livre. Não existe nenhum estudo científico que vai trazer essa questão de 100% de eficácia ou que não vão existir riscos. Inclusive, né, não é a minha área de especialidade, mas alguns estudos que a gente acompanha mostram que, inclusive, a vacinação da Pfizer em adolescentes tem risco de miocardite, que é aquela inflamação, principalmente em adolescentes homens. O que eu estou cobrando, e que eu acho que é importante que o Ministério da Saúde, quando tome as suas decisões, acredite na Anvisa. E se a Anvisa, em algum momento, toma uma decisão e mudar, eu acredito que os técnicos ali terão essas condições. Por exemplo, aprovarem em um dado momento a Coronavac. Agora, utilizar uma planta errada lá do Butantan, aquelas unidades, a Anvisa diz que não aprova, então recolhe aquelas unidades. Então eu entendo que esse ir e vir da ciência é absolutamente coerente. O que eu não entendo é que a decisão da Anvisa esteja num lugar e a decisão do Ministério da Saúde em outro lugar. É essa coerência que eu sinto, né, que falta ali para os técnicos. A decisão em relação à questão da vacinação e da orientação da população não deve ser feita em nenhum gabinete de burocrata. Não deve ser tomada por nenhum executivo político.
que assume qualquer tipo de pressão. Ela deve sim ser respeitada a Agência de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Simples assim, e a gente vai ter que admitir que estudos absolutamente comprovados tendem a não acontecer, até porque a ciência avança. E isso sem negar jamais a liberdade das famílias terem seu direito de escolha e o que fazerem com seus filhos ou não. E para terminar esse debate da vacina, é importante começar um outro debate no Brasil. O Brasil tem que focar nas vacinas mais baratas e mais eficazes. Nesse momento, talvez a Coronavac não seja mais uma opção viável para o Brasil. A Coronavac cumpriu um grande papel, que foi iniciar a vacinação aqui no solo nacional. Mas agora ela é uma vacina cara e, segundo os próprios estudos, uma eficácia não efetiva em alguns casos. Sabe quanto custa uma dose da Pfizer? R$50, né? São $10, cerca de R$50. A dose da Janssen, também R$50. A dose da Janssen, que é a dose única, inclusive, custa R$10. A dose da AstraZeneca, produzida pela Fiocruz, custa $3, cerca de R$15. A Coronavac custa quase R$60 por dose. Então, se nós temos vacinas mais seguras, segundo, né, os estudos, e mais baratas, eu acho que é a hora, inclusive, do Brasil começar a focar no que é mais vantajoso, no melhor custo-benefício. Esse debate também tem que começar no país para que a gente possa economizar dinheiro e trazer o melhor da ciência para a nossa população.